eu ouvi a voz da pessoa, eu parei de fato. Eu falei, hoje eu vou comer, está errado, depois eu vou voltar a tentar fazer um jejum longo de novo. Mas foi nesse dia que eu encontrei com pessoas doentes no quarto dia. E as pessoas vieram dizer para mim que ao me cumprimentar foram curadas. Um fulano de Campinas me cumprimentou e falou, ô pastor, vem cá, o que aconteceu? Como assim? Eu estou morrendo de dor de dente, você apertou a minha mão, ela foi embora. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não costumo curar ninguém não. Eu não tenho esse dom aí. Mas foi um sinal para mim de que a aproximação do Espírito Santo causa resultados. Talvez você não esteja vendo resultado no trabalho, na família, porque o Espírito Santo não pode entrar na sua casa. Tem alguém aí que vai concordar? Se discordar não tem problema não. Somos livres, amém? Mas se o Espírito está fora, os benefícios da existência dele não podem... Como é que você quer o benefício do Espírito Santo, sendo que ele tem que estar fora? Não pode. O Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo ensina. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, muito do que eu não sei é o Espírito Santo que me capacita a saber. Muito do que você não sabe está reservado para você, escondido numa caixa chamada Espírito Santo, que você tem que acessar para poder receber conhecimento. Jesus era cheio de conhecimento porque ele tinha o Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios de conhecimento porque tinham o Espírito Santo. Então você não pode dizer que ele não é importante para você. Vamos lá no versículo de número 13 de novo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, o que está escrito aí? O que há de vir. O que significa anunciar o que há de vir? Oi, Ju. Prever o futuro. O Espírito Santo capacita você a saber o que vai acontecer. Muitos de nós não sabemos o que vai acontecer. Muitos de nós, ou a maioria de nós, vivemos limitados ao hoje. Enquanto você deve orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, me livra da ansiedade, para não ficar pensando o que vai acontecer, será que eu vou morrer semana que vem? Ao mesmo tempo que você não deve ter ansiedade, você precisa entender que livre da ansiedade, o Espírito Santo tem liberdade de te revelar o futuro. Todo mundo vai saber o futuro? Não. Só quem chegar mais perto. Então, existem coisas que já aconteceram na igreja, seja aqui ou na outra, e que ainda vão acontecer, que não me pegam de surpresa. Porque é um caminho normal no processo de nascimento e crescimento de uma igreja. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em te preparar para o futuro. Mas a gente gosta de ser surpreendido. E o Espírito está dizendo, eu estou disponível para preparar o seu coração para a semana que vem. Semana que vem vai ser uma semana boa, mas vai ter muita pedra no seu caminho. A gente não sabe. Pergunto para você como está a semana. Essa semana está osso, pastor, complicado, tudo muito zoado, eu não estou entendendo nada. Por quê? Seu coração não foi preparado pelo Espírito Santo para o que havia de vir. E sinto muito, eu não quero te desanimar, as coisas ruins vão vir. O que você prefere? Ser pego de surpresa ou saber com antecedência? Eu quero antecedência. Deus não vai me dar detalhes, porque Ele precisa que eu ande pela fé, mas Ele prepara o meu coração através do Espírito Santo para as coisas boas que estão por vir e para as coisas ruins que estão por vir, porque elas vão vir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O versículo 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo glorifica o Jesus que a gente ama sem Espírito, está entendendo? A gente fica pensando, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero mais de Jesus, trabalha em mim, Jesus, me molda, Jesus. Só que esse Jesus, ele vai ser glorificado pela obra do Espírito. Eu pergunto, como é que esse Jesus que você tanto quer, pode ser glorificado pelo Espírito que você não quer?
As razões de não querermos o Espírito Santo são fúteis. Nós não temos bases para não querer o Espírito Santo, mas a gente abre a boca e diz, não, eu não preciso. São fúteis porque o Espírito Santo ele não vem para te causar problemas, ele vem para resolver problemas. Ele vem para abrir sua mente, ele vem para abrir seu coração, ele vem para te revelar a vontade de Deus, a mente de Deus, o querer de Deus para você. E além do mais, o Espírito Santo vem para capacitar você para coisas que estão além do seu poder humano. O que eu estou falando? Os dons espirituais, eles vêm porque são do Espírito. Então eu não posso dizer, eu não quero o Espírito, mas quero os benefícios dos dons. É possível? Oi? Não é possível. Nós temos que entender que eles não se desatrelam, o Espírito e os dons do Espírito. Então se você acredita que pode curar alguém, você pode, se o Espírito estiver ativo na sua vida. Se você acredita que pode profetizar para alguém, você pode, se o Espírito estiver sobre você. Você acredita que pode orar a Deus em mistério de forma que a sua mente não interfira? Sim, você pode, se você tiver o Espírito Santo. Mas você me diz, mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Todos nós já temos, e eu vou te explicar um entendimento básico sobre isso. Quando nós recebemos, confessamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo é batizado em você. Em outras palavras, funciona assim: você aceita Jesus, o Espírito Santo é batizado com Robson. Você aceita Jesus, o Zé Nelson batiza o Espírito Santo. Como assim? Batizar significa imergir, colocar para baixo d'água. Quando o Espírito Santo vê que você aceitou Jesus, ele passa a morar dentro de você. Ele submerge em você. Mas ele fala, assim tá bom, tá? Porque eu convenço você. Então, enquanto nós temos a presença do Espírito como filhos de Deus, o que nós recebemos é o ensino da verdade, nós somos guiados na verdade, e nós recebemos o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas a porção do poder do Espírito Santo só fica reservada para quem decide dar um passo além e ser batizado nele. Então você não pode amar que o Espírito Santo se mergulhe em você somente. Você precisa ir um pouco além e permitir-se ser batizado, mergulhado, encharcado no Espírito Santo, para que você possa ir um pouco além do que você já foi. Se você disser para mim, pastor, eu estou bem assim, eu não preciso de mais nada, glória a Deus por isso, mas eu acho muito difícil você ouvir essa verdade do poder do Espírito e não mudar. Porque o Espírito que habita em você, ele fala, ei, peraí, vamos mudar isso. Mas vai chegar a hora em que ele fala assim, que tal você se mergulhar em mim? Que tal você deixar eu sair, você então dar um mergulho dentro de mim e ficar ensopado com o poder da verdade, com o poder do que vem do céu, com o poder de curar os enfermos, com o poder de expulsar os demônios, com o poder de mudar a mente das pessoas, não porque você quer ou para o seu prazer, mas para seguirem a vontade de Deus. Algumas situações fogem do nosso controle, porque as pessoas que têm o Espírito Santo somente habitando dentro delas, elas são limitadas a um certo tipo de poder. Às vezes você não consegue discernir algumas realidades da sua vida, porque o Espírito Santo ele não revela para as pessoas nos quais ele está batizado, mas somente para aqueles que são batizados nele. É pecado não ser batizado com o Espírito Santo? Não é de forma alguma. É pecado não querer? É. Por quê? O apóstolo Pedro, fazendo o discurso de abertura da igreja, no capítulo 3 de Atos, ele declara o seguinte, que a promessa do Espírito Santo, capítulo 2 ainda, a promessa do Espírito Santo diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, se você foi chamado por Deus para ser filho de Deus, Ele fez uma promessa para você que você não pode ignorar. Como assim? Você vira pai, você tem filhos e você faz promessas, não quer saber disso? Você não pode ferir o coração do Espírito Santo. Você pode dizer, Espírito Santo, eu não entendo isso, eu não entendo porquê, mas se o Senhor me guiar na verdade, eu quero. Você não precisa tentar esconder a verdade. Se você quiser, você ora assim, Espírito Santo me ajuda, porque eu tenho medo de o Senhor me batizar e eu ficar falando que eu não entendo. Não tem problema, isso vai acontecer uma vez só, porque depois você pode orar o dia inteiro em casa em línguas e ninguém vai ver, na igreja você não precisa ficar falando. Você fala se você quiser. Mas é fundamental para a sua vida espiritual ser fortalecida. Você pode orar assim, Espírito Santo, vem, me batiza, mas por favor não me faça pular. Ele vai fazer sua vontade. Tudo que Ele quer é batizar você.
tudo que ele quer é encher você da água do Espírito, a ponto do diabo não conseguir tocar em você, destruir você, porque você não tem discernimento. Então, nós precisamos destruir os preconceitos acerca do Espírito Santo, porque segura um pouco, você tem visto muita meninice acerca do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que você tenha que ser menino sobre o Espírito Santo. A questão é, eu vou dizer para você com letras garrafais, funciona assim: se você está no nível de maturidade baixa, e o Espírito Santo vem sobre você, e isso vai ser decorrente de uma liderança imatura, você vai receber o Espírito Santo na linha que vem de cima. Você vai perceber que uma igreja onde os líderes são meninos espiritualmente, em que a igreja vive, depende dos sinais do Espírito Santo e da profecia para funcionar, é uma igreja imatura. E consequentemente, todos que ali são batizados com o Espírito Santo são imaturos e acreditam que devem replicar o que eles veem no púlpito. Mas eu pergunto para você, essa meninice ela ocorre porque as pessoas querem ou porque o Espírito Santo obriga elas? Porque elas querem. Se eu quiser sair correndo aqui, eu corro, você concorda comigo? Se eu quiser gritar e pular, eu faço também, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando você pula ou fala em outras línguas, você não fala no Espírito de Deus, você fala no seu próprio espírito. Então, eu não sou compelido ou obrigado a fazer o que outras pessoas fazem, mas o apóstolo Paulo deixa claro que é importantíssimo, fundamental, falar em outras línguas. E falar em outras línguas é a evidência inicial de que você foi batizado no Espírito Santo. E a partir de então você tem acesso não só a línguas, mas a muitos outros dons que talvez nem precisem que você fale em línguas. Está claro ou confuso? Funciona assim. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo de Deus a capacitação ou dom ministerial, dom espiritual para fazer com algumas coisas que são fora da minha natureza. Então, a lista de dons dados pelo Espírito Santo na manifestação são 9. 3 que as pessoas usam para falar, 3 de manifestação e 3 de milagres. Então, por exemplo, quando alguém é batizado e fala em outras línguas, ele fala com Deus em mistério. Mas isso só carimba que ele foi batizado. Mas não quer dizer que a única coisa que ele tem como dom espiritual são as línguas. Você pode ter sido batizado por Deus e ter recebido o dom da profecia. Se você quiser prova disso, você abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 19. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo ele foi a Éfeso. E quando ele chegou ali, ele encontrou um grupo de irmãos para os quais Filipe havia pregado o Evangelho. E eles se converteram, eles aceitaram a Jesus. E a Bíblia diz que Paulo fez uma pergunta para eles: ei, vocês 5 aqui, o dia que vocês aceitaram a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta daqueles discípulos foi essa: olha, nós nem ouvimos falar que exista tal Espírito Santo. Então a pregação de Filipe foi limitada, ela apresentou o Jesus que salva, mas não apresentou o Jesus que capacita com o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo falou: então peraí, eu vou orar por vocês. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo começou a orar por eles, impôs as mãos sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então quando você recebe as outras línguas, você é capacitado pelo Espírito e confirmado como batizado. Mas para profetizar você não precisa falar em outras línguas. A gente vive uma situação no mundo, na igreja, em que a gente acredita que a única forma de acreditar que um profeta é real é se ele disser: eis que eu te digo, meu servo. Mas a função da profecia é revelar a vontade de Deus para você na sua língua. Então pode chegar assim: Robão, o negócio é o seguinte, Deus está dizendo que você precisa se consertar nessa área. Você não tem que falar: Robão, eis que ele diz. Isso aí é um adendo nosso, religião pura. E se eu quiser falar o eis que eu te digo? O problema é seu, pode falar, desde que a mensagem seja certa. Não vem com a sua profecia não, querendo mudar a vida dos outros por vontade própria.